Paz do Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, né? Que a palavra dele seja ministrada da forma correta e em conformidade com a vontade dele. E que o Senhor venha reinar nessa noite aqui, nessa igreja dos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém, irmãos? Com alegria. Estamos na casa do nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso. E Ele está aqui hoje para nos ouvir, para ouvir a gente adorar, para ouvir a gente bendizer o seu nome que é grande e que é santo. Amém? Então, a gente saiu da nossa casa hoje determinada a glorificar esse Deus Todo-Poderoso, porque até aqui Ele tem nos ajudado, não é verdade? Então, que o nome dEle seja glorificado aqui. Abra sua Bíblia no livro de Abacuque. Aleluias. Louvado seja Deus. Abacuque, no capítulo 1, o verso 12 e 13, que diz assim: Senhor, Tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste esta nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos não são tão puros que não suportam ver o mal? Não podes tolerar a maldade. Então, por que tolera os perversos? Por que ficas calado, enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Podem se assentar. Glória a Deus. Então, o profeta Abacuque, ele vem fazer uma queixa ao Senhor. E a sua queixa é porque, naquela época, nessa situação aqui, em que ele foi questionar a Deus, era porque Judá vivia em situação crítica, em situação terrível, nas mãos dos babilônios. Então, o povo sofria, o povo passava por calamidades, os babilônios eram cruéis com ele. E Judá tinha virado as costas para Deus, tinha se afastado do caminho do Senhor. Aquele povo tinha quebrado a aliança que ele tinha feito com o Senhor Deus. E, por isso, o Senhor permitiu que uma nação cruel, impiedosa, fosse levar juízo para eles. E o profeta, ele questiona Deus no seguinte sentido: sabemos que Judá, meu Deus, é um povo que está corrompido, que saiu dos seus caminhos. Sabemos que eles não estão mais diante dos teus olhos pelos feitos deles. Eles abandonaram o Senhor. Eles esqueceram do seu verdadeiro Deus. Mas, por qual motivo o Senhor, sendo um Senhor justo, permite que uma nação mais cruel, mais impiedosa, mais pecadora venha trazer juízo sobre nós, sobre o meu povo? É como se a gente falasse: eu sou muito pecadora, e como é que um que é mais pecador que eu vem trazer juízo sobre a minha vida? Até chega a ser incoerente aos nossos olhos, né? Porque uma pessoa, para falar da outra, ela tem que ser mais pura, mais santa, correta, né? E ele questionava isso, porque aquela nação, aquele reinado, era totalmente impiedoso. Eles eram devastadores, eles não tinham piedade nenhuma, eles eram desordeiros, eles não temiam a Deus. Acima de tudo, eles não temiam a Deus. Então, o profeta, ele questiona Deus a respeito disso. E ele fala, nos versos que a gente leu: mas, Senhor, o Senhor sendo um homem tão justo, o Senhor sendo um Deus tão justo, de olhos impuros, como é que o Senhor vê uma situação dessa? Como é que o Senhor vê o seu povo passando por essa situação terrível, e é como se o Senhor fosse indiferente com tudo isso que está acontecendo? E trazendo isso hoje para a nossa vida,
o que nós vemos e o que nós vivemos. Nós vivemos em uma nação corrupta. Nós vivemos no meio de povo corrupto, impuro, de olhos e de coração impuro. Nós passamos por situações terríveis. Nós vivemos com pessoas que são cruéis, que são ruins, que têm o coração impuro, que têm a mente perversa e que têm alegria na maldade, que têm alegria na tristeza do outro. Por muitas vezes nós passamos por situações que parecem ser adversa à vontade de Deus. Por muitas vezes a gente passa por situações que a gente não entende, ou que a gente entende, que a gente está passando por aquilo porque a gente procurou aquilo. E o que a Bíblia está dizendo a respeito dessa situação, o profeta vem reclamar a Deus, é que, na verdade, essa nação impiedosa, essa nação que é intolerante, ela não está debaixo da proteção de Deus, porque se corrompeu. Então, hoje, o que nós vemos é exatamente isso. A nação está corrompida, o governo está corrompido, o mundo está corrompido e as pessoas sofrem. As pessoas sofrem dentro de casa, com seus familiares, elas sofrem no trabalho, elas sofrem na rua, elas sofrem em qualquer lugar. A injustiça está espalhada em todo canto, não é verdade? E, por muitas vezes, nós viramos para Deus e o questionamos também. Mas, Senhor, por que é que o Senhor permite tamanha injustiça? Mas por que é que o Senhor permite tanta desgraça, tantos males, tanta pecaminosidade, tanta crueldade, tanta tristeza, tanto sofrimento e dor? E foi por isso que o profeta, até revoltado, indignado, vai até o Senhor com essa queixa. E veja o que é que ele fala no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 1. Depois que ele vai ao Senhor questionar a respeito disso, ele discorre várias situações da crueldade daquele povo, do povo babilônio, em cima de Judá. E ele fala assim, Senhor, ficarei no meu posto, capítulo 2, no verso 1. Ficarei no meu posto de sentinela, ou seja, vigilante, e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então, veja bem, o profeta tinha uma queixa e ele estava determinado a aguardar o Senhor responder. Então, eu e você, muitas vezes, temos queixas a fazer ao Senhor. E antes mesmo que o Senhor responda, a gente já desiste. A gente não se prostra com aquela determinação de ouvir a palavra de Deus, de ouvir aquilo que o Senhor tem a falar conosco, de ouvir a resposta dele para aquela determinada situação. A gente vai e se queixa, mas não aguarda a resposta de Deus, porque a gente não tem paciência, a gente não tem tolerância, porque para esperar e para tolerar, a gente tem que ficar aguardando, de sentinela, de prontidão. Enquanto aguarda, o que tem que fazer? Tem que orar. E a gente não ora. Então, por muitas vezes, nós não ouvimos a resposta de Deus porque não nos prostramos e não oramos aguardando a resposta dele. É assim comigo e, muitas vezes, é assim com você também. Porque é da natureza humana essa imperfeição, essa impaciência. Não é uma virtude nossa esperar. E, muitas vezes, não se torna uma virtude nossa orar sem cessar, aguardando, de prontidão, determinado, assim como o profeta estava, aguardando a resposta do Senhor. E o Senhor respondeu àquela queixa do profeta. Vamos fazer a leitura. A resposta do Senhor veio a partir do verso 2. E ele foi claro, o Senhor deu uma visão para o profeta. E o Senhor respondeu àquele profeta com 5 ais, que eu acredito que a igreja já tenha ouvido.
Então, acompanhe na sua Bíblia a resposta do Senhor a respeito da queixa do profeta Abacuque. No verso 6 do capítulo 2, o Senhor responde a ele. Então, vamos entender, antes de fazer a leitura. O profeta estava indignado, o profeta estava chateado, triste, porque aquela nação, a nação dele, estava sendo julgada por uma nação ainda mais corrupta, ainda mais terrível que elas. Judá vivia no pecado, tinha transgredido a lei, tinha virado as costas para o Senhor, tinha rompido a aliança com o Senhor. Mas o Senhor permitiu que viesse a eles um povo ainda mais terrível para trazer a eles o julgamento. E ele não aceitou aquilo, ele ficou indignado e questionou a Deus. E a resposta do Senhor foi a seguinte, no versículo 6. Ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Primeiro, ais. Segundo, verso 9. Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua própria casa, para pôr no seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Terceiro, ai. Verso 12. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a escapa com crime, e a estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para fazer o fogo e que as nações não se fadiguem em vão? Quarto, ais. Verso 15. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando com o seu furor até que ele fica bêbado, para lhe contemplar a nudez, a vergonha. Quinto, verso 19. Ai daquele que diz à madeira, desperte, ou à pedra sem vida, acorde, poderá o ídolo dar orientação, está coberto de ouro e prata, mas não respiram. O Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. Amém? Glória a Deus. Então, a resposta do Senhor àquele profeta foi clara. Porque ele falou ao profeta, vem sim uma nação corrupta, terrível, impiedosa, trazer juízo para vocês. Porque por meio deles eu darei a vocês a correção. Então o Senhor permitiu que aquele povo, que aquele reino viesse para trazer juízo sobre Judá, para que Judá fosse corrigido, porque Judá havia saído dos caminhos do Senhor. Mas o Senhor também fala ao profeta, ai daquele. Então o Senhor fala, ai daquele que é corrupto, ai daquele que é injusto, ai daquele que derrama sangue, ai daquele que levanta ídolos para si e o adora. E o Senhor ainda diz mais, falando que Ele está no seu templo e fica em silêncio. E toda a terra fica em silêncio. Porque toda a terra se prostra quando o Senhor se levanta. Amém? Todo mundo se prostra para adorar o Senhor quando vem a manifestação do Senhor. Então, o que eu aprendo com isso? Que não importa a situação que eu ou você esteja vivendo, não importa se sobre a nossa vida está vindo juízo, por meio de alguém que é mais injusto, que é mais corrompido do que nós. Não importa se onde você trabalha, se onde você está morando, se as pessoas que estão convivendo com você estão agindo de forma errada, impiedosa, injusta e até cruel. Porque o Senhor responde, ai daquele que toca no meu filho, que toca na minha filha. Você crê nisso? O Senhor ainda tem o controle, igreja, nas suas mãos. O Senhor ainda tem o domínio das nações. Abacuque estava temendo porque o povo babilônio, ele era uma nação potente, a mais potente da época.
era rica, poderosa. E onde eles chegavam, eles estabeleciam os seus exércitos, eles acampavam e dominavam o lugar. Eles eram cruéis em derramar sangue. Ele tinha alegria na violência. Eles gritavam por violência. Então aquilo entristeceu e indignou o coração daquele profeta. Mas quando ele ouviu do próprio Deus que o Senhor é quem estabelece a justiça, que o Senhor é que tem o domínio sobre o mal, e que o Senhor permite que o mal venha sobre a nossa vida para nos corrigir, para nos colocar no eixo, no caminho, porque talvez eu e você tenha se desviado, tenha caído, tenha deixado os nossos olhos voltar-se para outras coisas, para outros deuses. Talvez o seu Deus não seja uma estátua, uma imagem, mas seja outra coisa que esteja no coração, que está tomando o lugar do Senhor. E o Senhor estabelece juízo sobre isso também. Então, a esperança daquele profeta, ele veio no coração de uma forma irradiante, porque ele entendeu que a gloriosa majestade de Deus, o domínio de Deus sobre todas as coisas, eram enormes, e nada daquilo poderia abalar sua fé. Então, a fé dele foi testificada no meio daquela tristeza que ele estava, no meio daquela indignação que ele estava. Ele foi fortalecido, porque ele entendeu que, por mais que os babilônios fossem a maior potência da época, e que tivesse reis poderosos, ainda o Senhor era o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Amém? E mais adiante, nós vemos a declaração do profeta a respeito da declaração talvez mais bonita de toda a Bíblia. E no capítulo 3, ele começa uma oração ao Senhor, após o Senhor falar grandemente ao coração dele. Vamos fazer a leitura, capítulo 3, no verso 1, a oração do profeta. E diz assim, a partir do verso 2, Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Então, aqui a gente viu que a posição do profeta foi, ele se prostrou e ele adorou ao Senhor em oração. A Bíblia diz que, no verso 2, eu ouvi falar da tua fama. Então, ele ouviu falar da fama. De onde vem a fé, igreja? De onde vem a fé? A fé vem do ouvir, e do ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, a fé daquele profeta foi renovada de forma tremenda, porque ele ouviu, e ele diz, eu ouvi falar da tua fama. Ele remete às obras, ele remete às maravilhas que o Senhor fez em outros tempos, das quais ele quer de novo que aconteça. Então, ele continua dizendo assim, tremo diante dos teus atos. Quando o Senhor se manifesta, ninguém pode ficar em pé. A terra treme, os homens tremem, os profetas tremem diante da glória de Deus, diante da majestade de Deus, diante da magnitude do Senhor. O Senhor é tremendo, o Senhor é grande e poderoso. Amém? E o profeta declara, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso povo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. O Senhor é misericordioso. O povo babilônico não era. E por isso Abacuque temia. Temia porque eles iam vir com toda a crueldade. Eles iam vir prontos a derramar sangue. Então, o que a gente precisa entender é que o Senhor trabalha em nós, o Senhor nos disciplina, o Senhor nos açoita,
Mas o Senhor não destrói a nossa vida, não destrói a nossa alma, por mais que sejamos pecadores, por mais que estejamos tortos nos seus caminhos. O tratar do Senhor é para nos renovar, é para nos juntar novamente, aqueles caquinhos despedaçados. Ele nos põe no fogo para nos moldar e não para nos queimar. Amém? E é isso que o profeta declara: lembra-te de mim, Senhor, com misericórdia. Certamente os reis da Babilônia não teriam misericórdia sobre Judá. Deus veio de Temã, o santo, veio do Monte Parã, do lugar onde veio a aliança com o Senhor. Sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como luz do sol. Raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o poder. Pragas iam adiante deles, doenças terríveis o seguiam, lembrando agora das pragas do Egito. E ele parou, e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antigas se desfizeram. Os caminhos deles são eternos, glória a Deus. Vi a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era com os rios que estavam irados, Senhor. Era contra os riachos o teu furor. Foi contra o mar que a tua fúria transbordou. Quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos, o Senhor vem passando diante da tribulação. O Senhor vem passando diante da adversidade, montado no seu cavalo, já com a vitória certa. Amém? O Senhor vem pronto a guerrear pela minha e pela sua vida. Amém? E certa é a vitória do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. É com alegria que a gente tem que declarar isso, porque a nossa alegria, ela tem que vir do Senhor, porque o Senhor é a nossa alegria. Ela não vem de nós. Se eu perguntar para você hoje, você é feliz? Você é alegre? O que você vai responder no seu coração? Sim ou não? E eu não estou perguntando se você está feliz ou se você pode ser alegre. Eu estou perguntando se você é. Porque é certo que a sua alegria, que a sua felicidade é do Senhor, porque Ele é a sua alegria, a rocha é a sua alegria. Estar alegre é um estado de espírito. Você pode estar hoje ou como pode não estar, mas viver alegre é uma constância que só é possível para aqueles que é vivo no Senhor, para aqueles que renasceram no Senhor. Amém? E por causa dessa alegria, o Senhor vem com seus cavalos de guerra, e a vitória é certa, para salvar a minha e para salvar a sua vida. E o que nós vivemos hoje? Um mundo de tribulação, um mundo de aflição. Quantas vezes hoje eu e você já parou para pensar a respeito de um problema não resolvido, a respeito de uma situação que ainda está incerta, a respeito dos nossos medos, a respeito das nossas dúvidas? Quantos de nós não parou hoje para pensar que aquela pessoa pode estar tramando mal contra mim, contra a sua vida? Que amanhã ou depois nós vamos passar por aquela ou outra situação, das quais estaremos nas mãos de pessoas que são intolerantes, das quais nós estaremos nas mãos de pessoas injustas, mais injustas do que nós, aos nossos olhos. E o Senhor vem dizendo: ai daquele que é injusto, ai daquele que é intolerante, ai daquele que pratica o mal e que ama a iniquidade. O Senhor é justo e Ele é forte, poderoso, para poder cuidar da minha e da sua vida. O que nós precisamos entender, igreja, e ter no nosso coração é que o Senhor não perdeu o controle da situação. O Senhor ainda está no controle, Ele tem o domínio de todas as coisas. E a partir do momento em que a gente entende isso, praga nenhuma vem nos assolar, doença nenhuma vem nos assolar. Medo, angústia, sofrimento e dor,
Eles vão estar com a gente, porque isso é inevitável. É promessa do Senhor. Vocês vão passar por toda sorte de aflições, mas eu estarei contigo. Amém? Ele vai vir com seu cavalo de guerra, com a vitória na mão. Amém? Glória a Deus, igreja. Não esqueça que a sua alegria vem do Senhor. E é o Senhor que enxertou no seu e no meu coração essa força, essa alegria para continuar prosseguindo diante as situações difíceis, diante a pessoas difíceis, a pessoas injustas. Então a nossa confiança tem que vir da resposta do Senhor, de que Ele não perdeu o controle. O Senhor responde: onde você estava quando eu criei a humanidade? Quem é que tem o domínio de todas as coisas? Quem controla todas as coisas com a palma da mão? Quem consegue medir as águas do oceano com a palma da mão? Ou contar os grãos de areia da praia? É o próprio Senhor. A Bíblia diz que Ele conhece todas as estrelas. E além disso, não apenas isso, Ele deu nomes a cada uma delas. E Ele as chama pelos nomes. E elas respondem. Amém? Que dirá de nós? Criação perfeita aos olhos do Senhor. Ele vai cuidar de mim e Ele vai cuidar de você. Ainda que nós estejamos no mundo de dor e no mundo de aflição, não duvide, o Senhor não perdeu o controle. Amém? Verso 10. Verso 9. Preparaste o teu arco, pedistes muitas flechas, fendestes a terra com rios, os montes te viram e se contorceram, torrentes de águas desceram com violência, o abismo estrondou, erguendo as suas ondas, o sol e a lua pararam em suas moradas. Que glorioso! Diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo de tua lança reluzente, com ira andaste a passos longos por toda a terra, e com indignação pisoteastes as nações. Saístes para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia. Tu o desnudaste da cabeça aos pés. Com as suas próprias flechas lhe atravessastes a cabeça, quando os seus guerreiros saíram com um furacão para espalhar, com maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com os teus cavalos, agitando as grandes águas. Ouvi isso, no meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei a desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Então, diante dessa gloriosa majestade de Deus, diante do glorioso poder de Deus, o profeta entendeu que não importava a situação que aquela cidade poderia enfrentar na mão daqueles reis, na mão da Babilônia. Ele sabia que o Senhor estava com eles. O Senhor não tinha virado as costas para ele, que o Senhor não tinha abandonado o seu povo. E, a partir daí, a gente entendeu aqui que ele nem pediu para que o Senhor tirasse a disciplina daquele povo, tirasse a correção de Judá, mas ele pediu para o Senhor trazer de volta aqueles feitos, trazer de volta aqueles atos que eram feitos lá no passado. Ele pediu para o Senhor: aviva, Senhor, novamente o teu povo. Ele pediu ao Senhor o avivamento. Então, ele ouviu a voz do Senhor, ele falou com o Senhor e o Senhor respondeu. Então, ele ouviu, o ouvir vem da palavra, e se o Senhor respondeu,
é porque ele orou. Amém? E se o Senhor respondeu a queixa de Abacuque, é porque ele se prostrou, porque a Bíblia diz que ele não pôde ficar em pé diante da glória, diante da majestade do Senhor. Então ele se prostrou e orou a Deus. No verso 16, olha que grandiosa declaração do profeta. Ouvi isso, o que ele ouviu? Toda a glória do Senhor, todos os feitos do Senhor. Ele ouviu que o sol e a lua pararam quando o Senhor passou. A terra parou, igrejas. A gente tem noção do que é isso? Diante da glória do Senhor. E ele falou que lá no íntimo dele, aquilo estremeceu, que os seus lábios tremeram, os seus ossos desfaleceram, ele perdeu a força. Quando ele ouviu todos aqueles feitos do Senhor, toda aquela majestade do Senhor. E ele diz que as pernas deles vacilaram. Em uma tradução diz que o joelho desfaleceu. Ele ficou trêmulo. O Senhor falou e ele tremeu. Olha só a gloriosa majestade de Deus. Diante de tudo aquilo, então, a partir do momento que o Senhor falou com ele não estava mais preocupado com aquilo que poderia acontecer. Ainda que aquele povo tirasse a vida de todos os judeus, ele estaria radiante, porque ele sabia da gloriosa majestade de Deus, do poder de Deus e do domínio de Deus. Ele testificou no coração dele a fé, porque ele ouviu, ele deu ouvido. E ele se lembrou, o coração dele se encheu de alegria, por ele ter se lembrado das obras, das maravilhas que o Senhor já tinha feito com o seu povo. E foram muitas, foram grandes. O Antigo Testamento tem tantas obras que o Senhor fez na vida, tantas maravilhas que o Senhor fez na vida daquele povo, que por muitas vezes se corrompeu, que por muitas vezes virou as costas para o Senhor. Então ele clamou a Deus ali por avivamento. Não foi pela libertação do povo de Judá. Aviva, Senhor, novamente. Aviva, Senhor, o seu povo. E hoje nós temos orado pelo quê? Hoje nós temos pedindo o quê ao Senhor? Manifestações a respeito de quê? Nós temos vindo na casa do Senhor, buscado a face do Senhor, e o que nós temos clamado? Será que a gente tem pedido ao Deus aquele reavivamento? Será que a gente tem pedido a Deus que o Senhor traga de novo aquele avivamento que tinha aqui na igreja? Às vezes nós podemos até pensar que o avivamento é uma manifestação física, que o avivamento são palavras, são gestos, são danças, que aquele que está ali saltitante na casa do Senhor, na presença do Senhor, é porque está sendo realmente reavivado. Ou que aquele que está quietinho, que está ali orando, ou aquele que está chorando, é porque o Senhor está ali reavivando, avivando novamente a fé dele. Nem sempre, igreja. O avivamento não precisa ser manifesto ao público. Ele vem de dentro. O Senhor trabalha primeiro com aqueles que dão ouvido à palavra e que ora a Ele, que busca pelo avivamento, que busca pela renovação. Amém? Que busca para que o Senhor fale ao seu coração, se enche do seu espírito. O avivamento é uma busca constante, e o profeta orou em favor disso para o seu povo. Ele buscou isso para o seu povo. Já não era mais importante que eles fossem livres, porque eles viviam sob jugo de escravidão. Já não era mais importante que a vida deles fossem poupadas. O que importava ali era que no coração daquele povo viesse as lembranças daquilo que o Senhor fez. Faz de novo, Senhor. Foi a declaração dele. Faz de novo aquilo que o Senhor já fez no passado. Amém? E após isso, vem a mais linda declaração do profeta. Acompanhe na sua Bíblia
a partir do verso 17. Glórias a Deus. Amém. Que diz assim: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, glória a Deus, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como o do cervo, faz-me andar em lugares altos. Glória a Deus, aleluias. O que o profeta está declarando? Ainda que a situação seja adversa, ainda que eu esteja passando por provações, ainda que eu esteja passando por privações, o Senhor está comigo. É Ele que me protege. É Ele que vem com seu cavalo de guerra, com a vitória certa sobre a mim e sobre a sua vida. Amém? Então não importa se a situação hoje não está boa. Não importa se hoje você chorou, se você ficou entristecido. O que importa é que mesmo assim, você vai se alegrar no Senhor. E você vai exultar esse Deus da salvação. Amém? O Senhor é a sua força. O Senhor é a sua rocha. Nele tem que estar a minha e a sua confiança. Amém? Eu confio no Senhor de todo o meu coração. Essa declaração, irmãos, eu e você deve fazer todos os dias. O Senhor nos enche. O Senhor nos traz à memória as boas obras do passado e nos faz nos reavivar, nos faz nos animar. Ele é compassivo, ele é paciente, Ele é amoroso, Ele é bondoso. E no momento em que a gente dá ouvido ao Senhor, no momento em que a gente busca o Senhor em oração, Ele responde. E Ele fala que aqueles que praticam o mal contra mim e contra a sua vida, não ficará impune, porque a justiça é do Senhor. E Ele fala através da oração no nosso coração, testificando, igreja, que a bondade dEle é permanente, que o cuidado dEle é permanente. Então não importa hoje a situação que a gente vive. O domínio não está no governo atual. O poder não está no homem. O poder está em Deus. O domínio está em Deus. Declare a Ele, ainda que a figueira não floresça, e não havendo uvas, não havendo nada, não havendo finança, não havendo nada na despensa, não havendo emprego, ainda assim eu exultarei e eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. Amém? Este é o Senhor. Este é o Deus vivo que eu e você servimos, que eu e você adoramos. Então a nossa alegria deve vir diariamente dessa fonte de alegria, porque o Senhor é a fonte da minha e da sua alegria. Amém? Glória a Deus. E o profeta, ele foi tomado dessa declaração, e ele ficou cheio do Senhor. Ele ficou cheio da alegria do Senhor, da confiança do Senhor. Então, igreja, mesmo que a situação esteja difícil, dê ouvidos à palavra do Senhor, dê ouvidos à resposta do Senhor, permaneça em oração, permaneça em constante oração, e esteja determinado a ouvir a resposta do Senhor, sendo paciente em aguardar. Porque enquanto você estiver orando, o Senhor também não vai baixar guarda sobre a mim e sobre a sua vida. Então esteja determinado, assim como o profeta, ele disse, eu ficarei aqui, até o Senhor me responder. Isso é determinação. E o que aconteceu? O Senhor respondeu. Essa determinação eu trocaria até o nome. Isso é fé. Isso é fé de que o Senhor iria responder. E o Senhor testificou no coração dele. E ele glorificou o Senhor. E ele tremeu
diante do Senhor, e ele se prostrou e orou, e ele clamou pela sua nação. Ele clamou pelo aquele povo que passava por situação difícil. Ele pediu avivamento. Então, esse profeta, ele foi do lamento ao avivamento. Amém? Glórias a Deus. Eu creio que no momento em que ele ouvia a resposta do Senhor, o coração dele se encheu de alegria e de esperança. Quantas vezes eu e você estamos entristecidos com alguma situação, estamos preocupados com alguma situação, sem força para orar, sem força para pedir a Deus alguma coisa. E às vezes apenas os nossos lábios se mexem, porque a voz já não sai, de tão grande que é a tristeza no nosso íntimo. E quando o Senhor fala conosco, prontamente a gente sente no nosso coração. O Senhor vem testificar, o Espírito Santo testifica aquilo que o Senhor está respondendo para nós. E ali vem uma alegria, vem uma força, é ou não é? A gente se anima, a gente pode até dormir chorando, mas a gente acorda confiante, porque a gente sabe do Deus que vive no nosso coração. A gente sabe do Deus que opera no nosso coração. E a gente tem certeza que o Senhor vai responder. Ainda que não seja agora, ainda que não seja neste momento, mas o Senhor responde. Amém? Então a palavra é: dê ouvido ao Senhor, porque o Senhor responde às nossas orações. Permaneça firme no Senhor e declare ao Senhor: meu Deus, meu Pai, ainda que eu não consiga, eu te adorarei. Eu adorarei o Deus da minha salvação. Essa é a fé. Essa é a persistência. Porque essa fé alegra o coração do Senhor, que derrama sobre a minha e a sua vida bênçãos transbordantes. Nós não somos merecedores da graça de Deus. Ainda assim Ele nos ama, ainda assim Ele nos protege, e ainda assim Ele derrama sobre a nossa vida a justiça. Então não fique com medo, porque você está debaixo da proteção do Senhor. Não tem homem, não tem maldade nenhum que possa assolar a sua vida, porque o Senhor tem o controle de tudo. Tudo que tem acontecido comigo e com você é a permissão do Senhor, porque Ele sabe que nós seremos disciplinados, nós seremos corrigidos. E quando a lembrança tocar no nosso íntimo, nós vamos nos lembrar de onde o Senhor nos tirou, e das boas obras que o Senhor fez conosco, e das boas obras que o Senhor fez na igreja, no meio do seu povo. E então a gente vai clamar, e a gente vai orar a Deus pedindo avivamento, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações, porque o Senhor fala aos nossos corações, e não precisa a gente saltear para que isso aconteça. Precisa a gente orar, precisa a gente persistir em oração. Então ore, clame, continue sendo insistente, esteja sentinela, até que o Senhor responda, até que o Senhor reavive. Faz de novo, Senhor, aquilo que o Senhor já fez um dia. Faz de novo, Senhor, aquilo que o Senhor já fez no meio do teu povo. Levanta essa igreja, clame a Ele. Vamos clamar para que o Senhor trabalhe na nossa igreja, no meio do nosso povo, para que as pessoas estejam aqui adorando o seu santo nome, para que as pessoas saiam do comodismo. Ore a Deus, clama, Senhor, faz de novo a sua casa cheia, faz de novo verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade, faz de novo pessoas comprometidas aqui na tua obra, Senhor, faz de novo, porque eu me lembro e me alegro. Profetiza na vida da tua igreja, irmãos, profetiza que o Senhor ainda trabalha, profetiza que aqui haverá a manifestação da glória de Deus. Profetiza, porque o Senhor está esperando você falar, está esperando você ficar em pé, confiante, determinado e com fé, com o coração cheio de esperança e de lembranças daquilo que Ele já fez. Eu creio que o Senhor ainda vai trabalhar muito na nossa igreja, que o Senhor vai mover pessoas, que a nossa obra, que o projeto que foi colocado no coração do pastor, de expandir a igreja, não é em vão, é para que a sua casa esteja cheia
de novo. Então nós temos que clamar: faz de novo, Senhor. Faz de novo no meio do nosso povo. Amém? Ore com fé e com alegria. Não desanima não. Porque o Senhor vai falar no seu coração a ponto de você ficar com os joelhos trêmulos. De você ficar fraquejando na frente dele. Mas não é de medo, é de temor no coração. Porque você sabe que onde o Senhor opera, a glória dele, você não pode ficar em pé. Homem nenhum não aguenta ficar em pé. Então a gente vai ajoelhar e clamar e adorar este Deus vivo, esse Deus todo-poderoso, clamando a Ele para que Ele faça de novo a obra aqui nessa casa, mas que Ele possa, para que Ele possa avivar e trabalhar no meio da gente, nós precisamos orar, nós precisamos interceder, nós precisamos pedir e pedir e pedir insistentemente. Essa igreja é um corpo, então nós precisamos orar uns pelos outros. Então vamos nos comprometer a orar pela igreja, a orar pelo povo. Deixa de lado a tristeza e coloque a alegria, porque nós aprendemos que o Senhor é a nossa alegria. Amém? Que essa palavra possa entrar no seu coração e que você possa entender que o Senhor vai trabalhar por meio das nossas orações na vida de todos aqui. Que o Senhor vai trabalhar na vida daqueles que não estão aqui. Que nós precisamos orar pelos que não estão vindo, por aqueles que não estão vindo, para que, através da nossa oração, o Senhor possa agir, porque Ele ainda tem o controle. Amém? Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz, com a salva de palmas. Amém? Glória a Deus. Obrigada. Amém. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Vamos nos colocar de pé e vamos estar orando para o encerramento deste culto. Amém? Só fazer uma correção para os irmãos, que os irmãos estavam lendo no Salmo 96 e eu estava lendo no Salmo 97. Tá bom na hora das ofertas e dos dízimos. Mas tudo é para a glória do nosso Deus. Palavra maravilhosa, palavra abençoada do nosso Senhor Jesus Cristo. Falou muito no meu coração, tenho certeza que falou no coração da igreja também. Porque quando eu me dirigia para a casa do Senhor, todos esses dias agora recente, a minha irmã em Cristo pode confirmar isso, eu falava para ela o quanto que eu estava saindo entristecida, até mesmo compartilhei com o pastor James, o quanto que eu estava saindo ultimamente entristecida da casa do Senhor, de ver que muitas vezes a gente se acostuma de chegar, receber e ir embora e não fica muitas vezes atento às várias cadeiras que estão vazias do nosso lado. Quantos e quantos irmãos que estão deixando de vir cultuar a Deus conosco. Nós não sabemos os motivos e muitas vezes nem procuramos saber o que está acontecendo. Nos acostumamos que aos domingos a maioria está aqui, mas nós temos que nos acostumar de, durante a semana, em nome de Jesus, eles voltarem a estar conosco também, porque nós já vimos essa casa cheia durante a semana. E eu me recordo de uma das últimas reuniões que teve, onde o pastor pediu para que nós viéssemos estar atentos a isso, que era para que os obreiros da casa do Senhor tivessem mais cuidado com relação a isso, tivessem mais atenção, de tentar estar presente. Sabemos que todos nós temos os compromissos, todo mundo tem uma rotina, aqueles que não conseguem realmente chegar aqui é entendível, mas tem alguns que preferem ficar em casa do que estar aqui na casa do Senhor. Prefere estar sentado no sofá do que estar aqui na casa do Senhor quando está bem, com saúde, quando não tem nenhum compromisso. E nós temos que orar, como a palavra do Senhor disse através da serva do Senhor, que nós venhamos colocar a igreja em oração, para que eles possam estar aqui conosco novamente. Porque se eles estão nesse comodismo, é um perigo muito grande de se desviarem, e a gente não quer isso. A gente quer que a casa do Senhor esteja cheia de pessoas tementes a Deus. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor. Obrigada, Jesus, por esse momento de louvor, de adoração,
de ensinamento, Senhor, da tua palavra. Senhor, nós te damos graça por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te damos graça porque o Senhor confirma através da sua palavra, Senhor, muitas vezes a inquietude, Senhor, a angústia que está dentro de nós, que muitas vezes não sabemos explicar, mas a tua palavra, Senhor, vem de encontro a nós e nos mostra, Senhor, aonde nós temos que nos posicionar. E é com a oração, Jesus, é com o clamor, é com aquele que pode, com o seu joelho no chão, Senhor. É aquele, meu Deus, que está ali, Senhor, no despertar da tua presença. É aquele, Senhor, que entende que é na oração de cada um de nós, meu Deus, que nós vamos ver, Senhor, grandes coisas acontecerem. Que em nome de Jesus, Senhor, eu declaro sobre as vidas que aqui estão, que os nossos corações, Senhor, que o nosso agir, Pai, venha realmente acontecer, que nós venhamos ser incomodados mesmo, Senhor, por Ti, Pai, para que nós venhamos buscar uns pelos outros, Senhor, interceder uns pelos outros, Senhor, não somente, Pai, na área da saúde, como nós fazemos, Pai, mas também, Jesus, na área espiritual dos nossos irmãos que estão ao nosso lado, Pai. Nós clamamos, Jesus, pelas famílias, Pai, que não estão mais aqui conosco, que por algum motivo, Senhor, não estão vindo para a casa do Senhor. Nós clamamos, Senhor, e declaramos, Jesus, declaramos sobre a vida dessas famílias, Senhor, a Tua cura, Pai, tanto a espiritual, Senhor, como a física. Nós declaramos, Senhor, sobre todo, Senhor, aquela pessoa que está frio na Tua presença, nós declaramos, Senhor, o despertado, Senhor, sobre essas famílias, sobre essas pessoas. Nós declaramos, Pai, sobre os corações entristecidos, a alegria do Senhor, Pai, nesses corações. Pessoas que porventura, Senhor, estão, meu Deus, acumulando dores, acumulando, Senhor, sentimentos que não pertencem a Ti, estão impedindo de estar na Tua casa. Nós declaramos, Senhor, a libertação, Jesus, a libertação desses sentimentos negativos, Pai. Meu Deus, vai até o Teu povo, aquele povo que estava aqui, que antes Te adorava, que antes estava na Tua presença com fervor. Vai até essas pessoas nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Leva no coração delas, Senhor, traz à mente delas, Senhor, a alegria de quando elas estavam na Tua presença, de quando elas vinham, Senhor, em direção à Tua casa, Pai, dispostas a ouvir, na certeza de que o Senhor iria tocar sobre a vida delas, iria falar com elas grandemente, que elas venham sentir novamente esse fervor, Senhor, de voltar, de retornar, Pai, de Te servir, Senhor, com gratidão, Pai, sem pesar, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos, Jesus, sobre a vida dos nossos irmãos que estão enfermos fisicamente também, Pai. Derrama a Tua cura, Pai. Os nossos irmãos, meu Deus, que nós temos colocado aqui diante da Tua casa, que estão precisando, Senhor, se recuperar, Pai, de cirurgias, pessoas que vão passar por cirurgias também. Nós colocamos essas pessoas diante de Ti, Senhor, os Teus filhos, Pai, da Tua casa, e aqueles, meu Deus, que eles têm colocado diante de Ti. Nós declaramos essa cura em nome de Jesus. E nós declaramos, Pai, que no próximo culto, em nome de Jesus, o Teu povo vai estar aqui, Senhor, ouvindo e recebendo da Tua palavra, porque nós vemos, Senhor, e contemplamos, Pai, que a oração dos Teus filhos sobre este altar, Pai, tem tido resultado. Nós vemos, meu Deus, os testemunhos das pessoas que a oração, Senhor, tem resultado. Nós lemos, nós sabemos na Tua palavra, Senhor, que a oração tem resultado. Então nós declaramos e nós clamamos, Senhor, que em nome de Jesus, Pai, não somente nós, Pai, mas os Teus filhos que estão aí, Senhor, nas suas residências, eles estarão conosco também, engrandecendo o Teu santo nome. Nós declaramos, Jesus, nos leva para nossa casa, Senhor, guardados, livre de todo mal, do assalto, do homem sanguinário, de tudo aquilo que não pertence a Ti. Nos guarda, Senhor, nos guarda, nos livra do acidente, de tudo, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nos traz, Pai, em breve para a Tua casa. Amém, Jesus. Os avisos semanais estão passando na tela, amém? Aleluia. Amém? Boa noite. Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só para dar um pitáculo, não sei se vocês sabem, eu amo o livro de Abacuque. Abacuque logo, ele fez duas queixas, a primeira e a segunda queixa. Quantas queixas nós já fizemos? Abacuque estava confuso, Abacuque estava amedrontado. Abacuque não compreendia aquilo que a nossa irmã leu aí, que estava acontecendo, a injustiça. Ele não compreendia. Mas nas suas orações,
ele pôde reconhecer a soberania desse Deus poderoso, vivo, que ouve as nossas orações, que muitas vezes a gente pensa que Ele está quieto, que Ele não está ouvindo, que Ele não está percebendo as coisas que estão acontecendo conosco, mas Ele ouve e a responde sim, na hora e no momento dEle, não nosso. Então sabemos, ainda que não tenha ovelha no curral, ainda que não tenha a safra da azeitona, ainda que não tenha algo que você está almejando, mas o Senhor tem cuidado de mim e de você. Amém? Amados, domingo não haverá a escola bíblica. Amém? Porque tem os pré-adolescentes, tem os adolescentes e os adultos. Tá? Eu não vou poder estar aqui pela manhã, o presbítero Carlos não vai poder estar aqui, a pastora não vai poder estar aqui, então, nesse domingo eu vou estar colocando ali, não sei se o pastor vai colocar, se ele não colocar, eu vou colocar ali, tá bom? Tem muita gente que não veio, então vou colocar no grupo da igreja e no grupo dos obreiros, não haverá escola bíblica, mas terá sim o culto, ok? Tá bom? Conto com a presença de todos. Faça assim com as tuas mãos. O grande amor do Pai, a graça salvadora do Filho e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus não esteja somente hoje, mas seja para sempre na nossa vida. A igreja do Senhor fala? Amém. Que Deus abençoe a todos, abençoe a de casa que estão nos acompanhando. Tem cantina também. Deus abençoe e tenha uma noite abençoada a todos.